capítulo de número 1, Atos 1. Meus irmãos, Atos 1, nós vamos fazer leitura de alguns versos da palavra de Deus. Atos 1. Aleluia, Deus. O livro histórico a qual o Dr. Lucas escreveu. Meus irmãos, hoje nós iniciamos um novo estudo e se inicia aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo de número 1, verso de número 1 em diante, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ou o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então tem três palavras interessantes aqui. Vê se tem a palavra aí, começou, na sua Bíblia. Tem esse verbo aí, começou? Tem o verbo aí, fazer, na sua Bíblia? Tem? Verbo fazer. Tem aí também o verbo ensinar? Então Jesus começou a fazer e a ensinar, ok? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, hoje nós damos início a um novo estudo. Encerramos agora recentemente sobre ser guiado pelo Espírito Santo e as maneiras como que o Espírito nos guia. Nós trabalhamos aqui sobre as quinta-feiras anteriores e hoje nós vamos iniciar um novo estudo no livro de Atos dos Apóstolos a partir do capítulo de número 1. E a temática para o nosso ensino desta quinta-feira vai ser a centralidade de Jesus, ok? A centralidade de Jesus, ou a centralidade é Jesus. Sim, fica melhor, né? A centralidade é Jesus. Vamos todos repetir essa expressão bem bonita, bem empolgado do jeito que você está. Quem está cansado aqui, irmão? Eu estou. Quem mais está cansado aqui? Olha, vocês não estão cansados não, glória a Deus por isso. Eu estou bem cansado, Mas quem veio dar o melhor para Jesus aqui nessa noite? Graças a Deus. Então diga assim: a centralidade é Jesus. A centralidade é Jesus. Diga isso de novo. A centralidade é Jesus. Então nós vamos falar brevemente sobre a centralidade, ok? A centralidade é Jesus. Eu estou no verso de número 1, no primeiro verso ainda. Se os irmãos perceberem aqui no texto, Lucas ele vai dedicar a sua carta a um homem, e esse homem se chamava Teófilo, ok? Isso aí também, claro, fiz o primeiro relato, ó Teófilo. E em algumas versões ele vai usar a expressão excelentíssimo. Por qual motivo? Porque Teófilo era alguém de importância, alguém de renome, alguém de prestígio. Então o Lucas ele vai dedicar essa carta a um homem chamado Teófilo. A dedicação é a Teófilo. Diga assim: a dedicação é a Teófilo. A dedicação é a Teófilo. Só que tem uma vírgula e isso continua quando ele diz assim: acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, se a dedicação da carta é a Teófilo, o conteúdo da carta é sobre Jesus. Aleluia. A dedicação pode ser para alguém, pode ser para algum remetente, mas o conteúdo precisa ser de Jesus. Diga assim: a centralidade é Jesus. Meus queridos irmãos, então hoje nós vamos estudar baseado nessa verdade aqui. Ele dedica sua carta a alguém, ao excelentíssimo Teófilo. Só que o conteúdo da sua carta, o corpo da sua carta, o que torna mais tempo da sua escritura, não é falando de Teófilo, não é falando de Paulo, não é falando de Pedro, não é falando de João, não é falando da igreja. O que vai tomar a centralidade da carta é Jesus Cristo de Nazaré.
isso eu quero te dizer, a coisa mais importante que nós temos na nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quantos aqui entendem que Jesus é a centralidade da sua vida? Quantos aqui compreendem que Jesus é a centralidade da sua casa? Quantos aqui entendem que sem Jesus você não estaria aqui nessa noite? Então, se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós estamos aqui para adorar o bendito nome que está acima de todo nome, e já nós louvamos dizendo que Ele é lindo, Ele é belo, Ele é formoso. É só Jesus. Aleluia. Queridos, para que nós possamos caminhar aqui nas Escrituras, eu gostaria que você fosse comigo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1. Nós vamos dar um embasamento bíblico de que Jesus é a centralidade. E talvez, irmãos, por algumas questões da nossa vida, a gente fica aguardando a resposta de alguém, irmão João. Dependendo do momento que nós estamos vivendo, a gente fica aguardando um telefonema de alguém, a gente fica aguardando a resposta de um exame que está para sair, seja ele lá no Detran, seja ele médico, seja ele em qualquer outro tipo que você fez, seja uma prova, um concurso que você prestou, e às vezes nós ficamos ali ansiosos aguardando esses tipos de respostas. Só que a Bíblia vai dizer que a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Então o Senhor, Ele não perdeu o domínio, Ele não perdeu o controle, e Jesus vai nos ensinar que Ele continua sendo o centro de todas as coisas. Eu preciso dizer isso para a igreja: não tire Jesus do centro da sua vida, irmão. Deixe que Jesus governe, deixe que Jesus, Ele tome a rédea, deixe que Jesus tome o volante, deixe que Jesus guie os seus passos, os seus pensamentos. Aí você, por talvez postar a rédea na mão de Jesus, está dizendo: pastor, mas me parece que apertou mais um pouquinho. Mas eu quero te dizer, esse é o caminho certo. Porque o caminho continua sendo apertado, a porta continua sendo estreita, e Jesus é o caminho que você deve seguir. Ele vai dizer: eu sou o caminho. Hebreus, irmãos, capítulo de número 1, nós vamos observar que a centralidade está na pessoa de Jesus. Verso de número 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado. Diga assim, irmão: Deus fala. Deus fala. E essa palavra aqui, falar, Deus fala ou falado, é uma palavra grega que se chama laléu. É usar palavras a fim de comunicar o seu conhecimento revelado. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, e que isso fique claro na sua vida, e não importe o momento que você está vivendo, o momento que você está passando, Deus sempre fala. E aí talvez alguém está dizendo: pastor, mas Deus está em silêncio. Até o silêncio de Deus é pedagógico na nossa vida. Até quando Deus ele fica em silêncio, Ele é pedagógico. E o texto vai dizer: havendo Deus antigamente falado. Então não tenha dúvida, irmãos, que Deus ele fala. Eu não sou um saudosista em dizer assim: irmãos, vocês não acreditam que lá no meu tempo, quando eu ia para as vigílias, quando eu subia aos montes, quando os matos dos montes acendiam, quando a gente entrava na igreja e a glória estava lá, porque o povo era mais sensível. Eu não sou esse tipo de saudosismo. Eu reconheço que Deus operava lá, mas reconheço que Deus opera também nos nossos dias. Deus não mudou, somos nós que mudamos. Deus não mudou, somos nós que mudamos. Pastor, é que o Senhor não sabe como Deus operava antigamente. Mas eu quero te dizer uma palavra: esse Deus que operava antigamente ainda continua operando no meio do seu povo. Não seja
ser saudosista, irmão, ao ponto de dizer assim: ai, pastor, antigamente era tão bom. Nós não devemos ser saudosistas nesse ponto. Devemos relembrar de coisas marcantes e importantes na nossa vida, mas precisamos crer e acreditar que Deus continua a fazer. Jesus vai dizer isso: o meu Pai trabalha até agora. Quando Jeremias desce à casa do oleiro e ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas, e sobre as rodas tinha um pouco de barro, e ele observa que o pai, o oleiro ali, não tinha parado de trabalhar. Eu preciso te liberar essa palavra, irmãos, que Deus ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Eu preciso te dizer que o Senhor ele está trabalhando em prol da sua casa. O Senhor ele está trabalhando em prol da sua vida. Havendo Deus antigamente falado, diga assim: Deus fala. Aleluia. Aleluia. O texto vai dizer assim, eu vou continuar. Havendo Deus falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras. O que eu preciso deixar aqui claro aos meus irmãos? Que o Senhor tem a sua maneira de falar. Às vezes nós estamos aguardando Deus levantar alguém e ir até a nossa vida e dizer: assim diz o Senhor. E é muito bom quando isso acontece. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, o capítulo de número 14, vai falar sobre os dons que são outorgados sobre a igreja. E o dom de profecia é um dom que precisa ser atual para os nossos dias. Irmãos, e é maravilhoso quando Deus ele utiliza alguém em nossa direção e diz: assim diz o Senhor. Só que Deus não tem só essa metodologia para poder falar. Deus ele tem várias maneiras de poder falar. E às vezes você está lendo um texto da palavra de Deus, e essa é a maneira como Deus mais fala com a sua igreja. Você está lendo um texto da palavra de Deus, e de repente aquele texto salta em direção da sua vida, e o Senhor fala com você em um versículo simples, em uma abordagem que você não tinha percebido, em uma passagem que você já tinha lido ela por vários outros dias, mas aquilo não estava muito claro, e de repente na sua leitura o Senhor salta a palavra e fala com você, e você fica tão alegre porque Deus falou com você. Aleluia! Aleluia! Eu preciso te dizer que Deus ele fala. Os irmãos acreditam que Deus já usou até um passarinho, irmãos, para me transmitir uma mensagem. Você acredita nesses mistérios, irmãos? Você acredita nisso? Por qual motivo? Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer assim para os discípulos: por que vocês estão tão ansiosos e preocupados? Vocês não observaram os lírios do vale, não? Vocês não observaram que eles se vestem melhor do que Salomão se vestiu em toda a sua glória? Vocês não observaram que os passarinhos não têm onde guardar a semente? Eles não trabalham, eles não fiam. Mas eu preciso te dizer que o Pai que está no céu tem cuidado desses passarinhos, dos seus mínimos detalhes. E de repente eu estou lá no sítio, irmão, aí pula um passarinho de uma árvore para outra, pai. Pula um passarinho de uma árvore para outra. E aí o Senhor ressalta aquele texto ao meu coração e ao meu entendimento. E aí o Senhor fala para mim: você está observando o cuidado que eu tenho? Você está percebendo que a minha palavra não cai por terra? Você está observando que o passarinho está entregando um louvor para mim? Porque o Salmo 150 vai dizer que aquele que tem fôlego louve ao Senhor. E quando o dia está prestes a raiar, o dia está prestes a amanhecer, o passarinho está entregando o seu louvor ao Senhor. Por qual motivo? Porque ele entendeu que Jesus é o centro de todas as coisas. E às vezes, irmãos, nós acordamos pela manhã e a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o aparelho de celular. Vai me deixar sozinho aqui nessa, irmão? Eu estou sozinho aqui nessa ou não, irmãos?
aqui já fizeram isso? A primeira coisa que quando acordou foi botar a mão no celular para ver o despertador, para ver a hora, para ver uma mensagem. E aí a gente acaba esquecendo de dar a primazia e a prioridade, irmão João, ao Senhor, de colocar, e aí a gente diz: não, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da minha casa. Só que aí a gente acaba esquecendo que a prioridade também precisa ser para Ele. Quando nós acordarmos, irmãos, antes de qualquer coisa, eleve os seus pensamentos ao trono dos céus. E você vai perceber que o seu dia vai ser diferenciado. Diga assim: Jesus é o centro. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar a leitura. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Aleluia. Diga assim: Deus fala pelo Filho. Deus fala pelo Filho. O texto está nos sugerindo a dizer que a metodologia como Deus se utilizava para falar com os nossos antepassados, com os pais, era por intermédio dos profetas. A metodologia era utilizar os profetas. Só que o texto está dizendo que agora, nesses últimos dias, a palavra aqui é escatos, prestes a findar, nos últimos dias, o Senhor tem utilizado o Filho, a saber, Jesus. E para que isso fique um pouquinho mais claro, eu gostaria de te dar mais um texto, João capítulo de número 5, verso de número 39. Por favor. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso e fiel. João 5, versículo de número 39. Glória seja dado ao nome do Senhor. Olha o que o texto da palavra de Deus vai dizer. Eu vou ler o versículo de número 38 para o efeito de contexto, e a palavra de Deus diz assim, João 5,38: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Verso de número 39: examinais, tem um S no final, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. O Senhor Jesus está tendo um encontro aqui com os fariseus, e Jesus não está sugerindo para que eles examinem as Escrituras. Jesus está dizendo assim: vocês já examinam, eu sei, tem o S no final, examinais, não examinai. Não está dando uma ordem imperativa. Jesus está dizendo: examinais. Eu sei que vocês examinam as Escrituras, porque Jesus está falando com os fariseus. Só que Jesus está dizendo assim: porque dela vocês acreditam que nela tem a vida eterna, só que vocês não sabem que as Escrituras estão testificando a respeito de mim. Olha o que Jesus está dizendo para eles. É como se Jesus estivesse dizendo assim para os fariseus: vocês leem as Escrituras com os óculos de vocês, só que vocês precisam ler as Escrituras com os óculos do Espírito, e os óculos do Espírito vai mostrar que eu sou a centralidade da palavra de meu Pai. É isso que ele está falando. Jesus está trazendo uma revelação para eles muito mais ampla e muito mais profunda. Jesus está dizendo assim: eu gostaria que quando vocês lessem a palavra de meu Pai, você me enxergasse nos textos que vocês estão lendo. Pastor, mas eu quero ler Gênesis, e eu preciso te dizer: Jesus está lá em Gênesis. João leu na ótica do Espírito, e quando ele escreveu, ele disse assim: no princípio
princípio ele estava com Deus. Aleluia. O Logos. Põe João 1:1 aí, Marião, para a gente poder tomar leitura. João 1:1. Olha que João vai entender aqui. João 1:1, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso de número 2. E ele estava no princípio com Deus. Verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso de número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso de número 5. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Sabe o que João está dizendo? Eu li as Escrituras a partir da ótica do Espírito, e o Espírito me revelou que Jesus está no livro de Gênesis. Jesus era o Verbo que estava com o Pai. Jesus é o haja de Deus. Quando Deus disse haja, Jesus criou todas as coisas, e sem Jesus nada do que está feito haveria se cumprido. Diga assim: Jesus é o centro. É isso que nós estamos estudando. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Vocês dizem que as Escrituras estão testificando de mim, só que vocês precisam saber que todas essas Escrituras contêm a vida eterna, sim, mas essas Escrituras, elas testificam de mim. Vocês precisam entender que cada verso que você lê, você pode encontrar a tipologia de Cristo. Eu gostaria de te dar um texto para provar essa verdade. Juízes, capítulo de número 6. Glória seja dada ao nome do Senhor. Juízes, capítulo de número 6. Localiza o versículo de número 36. Juízes 6, 36. O texto diz assim: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã. Por favor, irmão, diga assim: velo de lã. Velo de lã. Um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo. Olha a proposta que Gideão vai fazer para Deus. E Deus ainda acata essa proposta de Gideão. Se estiver somente no velo o orvalho, e toda a terra ficar seca, que está em volta, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. Só que Gideão não para aqui. Gideão vai propor uma segunda etapa. E olha a segunda etapa que Gideão propõe. Perceba que na primeira etapa, olhe para cá rapidinho, só para me explicar isso. Um velo de lã, uma bolinha, um cartucho assim de lã. Gideão vai fazer uma proposta para Deus: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Ele começa a dizer, ele começa se vitimizando, né? Senhor, eu sou o menor da minha casa, Senhor. Aquela lamúria toda, né? Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco. E me parece que o Senhor falou para Gideão: Gideão, por acaso, o que eu tenho para fazer vai ser com a força do teu braço, Gideão? O que eu tenho para realizar na tua vida, Gideão, vai ser com a força daquilo que você está
acostumado a fazer, ou o meu poder, Gideão, vai se aperfeiçoar em você, e aquilo que precisa ser feito, eu tomarei a tua vida, Gideão, e realizarei esse propósito. Aí Gideão para de dar desculpa, só que ele precisa de uma confirmação. Então ele fala: Senhor, faz o seguinte, Senhor, para que não haja dúvida na minha chamada, para que não haja dúvida no meu ministério, o Senhor pega um velo de lã, e o Senhor faz o seguinte: eu vou colocar esse velo de lã no meio da eira, no meio da terra. Na verdade ali poderia ser que havia matos assim em volta, e ele vai dizer bem assim: o orvalho da noite vai descer. E quando a gente acorda de manhã, irmãos, em cima dos carros estão tudo molhadinho, né? E a gente olha as coisas assim, aquilo é o orvalho. E Gideão vai dizer assim: se porventura só o orvalho estiver molhado, e toda a terra que está seca em volta desse orvalho, a terra que está em volta desse orvalho, ela estiver seca, eu acreditarei que foi o Senhor que me chamou para essa peleja e essa batalha. Só que Gideão, ele não se contenta, e aqui está a segunda etapa. Vamos ler a segunda. O texto diz assim no verso 38: e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu no velo encheu uma taça de água. Olha isso aqui, irmão. Gideão pegou uma taça, pegou o velo que estava molhado, e ele espremeu. Na hora que ele espremeu, a taça ficou cheia de água. Aleluia. Verso de número 39: e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Aí Gideão vai inverter as ordens aqui: rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Quantos entenderam até aqui? Na primeira proposta de Gideão, ele pede para que o velo seja molhado, a lã seja molhada. Então ele pega a lã, ele espreme ela numa taça, ao ponto dessa taça encher de água. Só que depois ele inverte o percurso. Ele diz assim: Senhor, vamos fazer o seguinte: a lã precisa ficar seca, e em volta de toda a terra receba essa porção de água. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? A gente vai chegar lá. Eu quero primeiro te explicar o que significa orvalho sobre a palavra de Deus. Você não precisa ir lá não, eu só te explico rapidinho. Deuteronômio 32:2, Marião, põe aqui, projeta pra gente. O que a Bíblia compara-se ao orvalho? Aleluia. Deuteronômio 32:2, Marião, 32:2. Olha o texto que diz: e goteje a minha doutrina como chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. A própria palavra de Deus compara o orvalho com a sua própria palavra. Então quando Gideão faz esse pedido para Deus, Gideão não está entendendo nada, mas Deus está dizendo: eu vou usar essa experiência da tua vida, Gideão, para deixar algo revelado a respeito do meu filho. Porque na verdade Deus está tipificando dentro de uma tipologia sobre as duas fases de Cristo. E qual que é a primeira fase? A primeira fase é quando a lã ela é encharcada pela água. E Jesus, quando ele vem, ele encarna sobre o seu corpo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele desce sobre a pessoa de Jesus. É naquele momento, Alex, que Jesus ele é dominado pelas águas do Espírito. Jesus fica encharcado
impacto dessa água que está descendo do céu. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é a lã que está encharcada de água. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Quando Jesus ele sobe na cruz do Calvário, Isaías registra dizendo que o Pai o amassou. Essa expressão é o apertar. É como se o Pai tivesse pego a lã e tivesse espremido sobre o cálice. E Jesus ele vai se secando. E Jesus ele fica seco na cruz do Calvário. Essa é a primeira fase de Cristo. E a segunda fase de Cristo é um lã que está seco sobre a cruz do Calvário, para que todos aqueles que estão em volta recebam uma porção de água. E esses que estão em volta somos eu e somos você. Quando Cristo subiu a cruz do Calvário, o Pai o moeu, o Pai o apertou, a água espremeu, mas a igreja foi cheia. Revela a centralidade de Cristo nas Escrituras. Esse lã, esta lã que estava outrora encharcada, representa a natureza de Cristo quando encarnou, cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de consolação, cheio de bondade, cheio de amor. Por que você acha que a palavra não foi à toa? Getsemane. Quando Jesus vai orar no Getsemane, que era o monte onde se prensava as olivas, o nosso Cristo estava sendo pressionado no momento da oração. Enquanto ele orava, a Bíblia diz que por um momento o seu suor se transforma em gotas de sangue. E é exatamente quando Isaías vai escrever: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aprove ao Pai apertar a lã até encher o cálice. Esse cálice, irmão, na cruz do Calvário Jesus vai dizer: se possível for, afasta de mim este, porque o cálice representa a ira de Deus. Deus, ele é boníssimo, mas Deus, ele é santíssimo. E a Bíblia vai dizer que o pecado, o salário do pecado, ele gera morte. E todos aqueles que estão destituídos de Deus, só estão destituídos porque pecaram algum dia, porque se afastaram do Senhor algum dia, e precisava que essa medida da taça fosse cheia. E só tinha uma pessoa que podia encher a medida da taça. Ah, meu Deus. Se você não sair daqui entendendo que Jesus é o centro da sua vida, foram 40 minutos perdidos. Se você não sair daqui entendendo que o Pai fez tudo isso para revelar que Jesus é o centro da sua chamada, o centro da sua vida, o centro da sua casa, o centro da sua família, Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus precisou ser apertado para a taça encher. E sabe onde essa taça vai ser derramada? Lá no livro do Apocalipse, depois que a igreja for arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, o anticristo aparece nesse cenário profético, e o texto vai dizer que o Senhor vai derramar 7 taças. Por qual motivo? Porque aprouve ao Senhor a moê-lo e apertá-lo, para que cada um de nós pudéssemos ser cheios. Na segunda fase, a lã está seca, mas toda a terra
em volta da lã está cheia de água. Glória a Deus. Qual é a nossa desculpa para não sermos cheios do Espírito Santo? Qual que é a desculpa que nós estamos utilizando para não ter uma vida cheia, plena do Espírito Santo? Se o texto vai dizer que ele precisou ficar seco na cruz, o seu corpo secou, mas tudo aquilo que estava em volta foi tomado por água. O soldado, para conferir a morte de Cristo, fura um pouco abaixo do seu coração, no pericárdio, e o texto vai dizer que quando ele tira a lança de Cristo, vai sair sangue e água. O sangue para perdoar e a água para nos limpar. Eu preciso dizer, isso aqui, irmão, é só para quem ama a Bíblia. Isso aqui é só para quem ama a Bíblia. E se você não ama, passa a amar a palavra de Deus. O que nós estamos estudando é muito sério, a dizer que Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é o centro das Escrituras. A centralidade está no nome de Jesus. Eu preciso finalizar só para te dizer: você pode endereçar a sua carta a Teófilo, mas o conteúdo da sua vida precisa ser sobre Jesus. Aleluia! Quantos aqui estão entendendo a palavra de Deus? Você pode sim endereçar a sua carta a Teófilo, mas você precisa entender que quem começou a fazer e a ensinar foi Jesus Cristo de Nazaré. A centralidade está sobre Jesus. No seu lugar, fique de pé. Aleluia. Para aqueles que nos acompanham sobre as mídias sociais, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. A Bíblia diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor. É o seu caminho. O seu caminho, eu preciso te dizer isso: o seu caminho não é o melhor, o seu caminho não é o certo, o seu caminho não é agradável, mas o caminho único se chama Jesus Cristo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nessa noite eu gostaria de orar com você e declarar aqui. Eu gostaria de declarar com você que Jesus continue sendo o centro da sua vida, que Jesus continue sendo o centro das suas escolhas, que Jesus continue sendo o centro da sua família. Quantos mais querem declarar isso? Quantos mais querem declarar que Jesus vai permanecer sendo o centro da sua casa, o centro das suas decisões? Quantos aqui querem receber a palavra da pastora que profetizou dizendo que o Senhor tem cenários para mudar aqui nessa casa? Mas quantos aqui entendem que Deus pode mudar o teu cenário e você não venha mudar porque Jesus mudou o teu cenário? Porque tem gente que muda quando a porta abre, tem gente que muda quando as coisas acontecem. Quando não estava acontecendo, estava de um jeito, começou a acontecer, começou a mudar. Mas eu preciso te dizer: Jesus precisa
Faça de tudo para que as promessas que você fez um dia, você não seja tolo para não cumpri-las. Faça de tudo o que preciso for para que Jesus continue no mesmo lugar. Aonde, pastor? Governando a sua vida. Glória a Jesus, aleluia. Governando as suas finanças. Governando a sua saúde. Governando a sua casa. Governando o seu coração. Eu preciso te liberar isso para a gente poder louvar a Jesus. Quando Jesus é o centro, não há espaço para mais outros deuses. E talvez você esteja imaginando assim, pastor, mas eu não tenho mais esse tipo de costume e de idolatria. Você sabe qual que foi o Deus do jovem rico? Sabe qual foi o Deus do jovem rico? Ele veio atrás de Jesus dizendo assim: Senhor, o que eu faço para dar a vida eterna? E Jesus, o texto diz que Jesus o amou. Jesus amou ele de uma maneira profunda e intensa. E aí o Senhor Jesus disse: não, guarda os mandamentos. E ele falou assim: mas desde a minha eternidade eu tenho guardado. Aí Jesus falou assim: tem uma coisa. E que coisa é essa? Vende tudo que você tem e divide aos pobres. Veja que Jesus não está dizendo isso para todas as pessoas. Jesus estava dizendo isso para aquele homem. Por qual motivo? Porque o Deus desse homem se tornou Mamon. Sabe quem é Mamon? O Deus do dinheiro. Quando Jesus tocou na ferida dele, lembra que o pai tinha dito no decálogo que não poderia colocar outros deuses em seu lugar? Ele estava quebrando o mandamento da parte do Senhor. E qual que era o mandamento? Ele estava amando Mamon, ele estava amando dinheiro. E o Senhor falou: está faltando uma coisa aí. E eu não estou aqui como juiz, mas o Espírito Santo nos convence. E o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós aqui, irmã Maria, para cada um de nós, está faltando uma coisa. E essa coisa precisa ser ajustada, para que nós não deixemos que outras coisas tomem o lugar de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos declarando que o Senhor é o centro dessa igreja. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro da nossa casa. Jesus, não podemos colocar outras coisas pensando que vai substituir. A nossa juventude está atrás de namorados pensando que vai substituir o teu lugar, Senhor. A nossa geração está atrás de bebidas, drogas, vícios, pensando que vai substituir o teu lugar, Senhor. A nossa juventude está se entregue às bebidas, cigarro, maconha e tantas outras coisas, pensando que vai substituir o teu lugar, Senhor. A nossa juventude está presa no celular, Senhor. Presa no Instagram, presa no Facebook, presa no YouTube, pensando que vai substituir a paternidade. Mas eu quero declarar, meu Senhor, que nada vai roubar o teu lugar, Senhor. Nós estamos aqui declarando que o Senhor é o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, o centro da nossa família. O trabalho não vai roubar o lugar que é teu, Senhor. A enfermidade não vai roubar o teu lugar, Jesus. Ninguém é capaz de roubar o teu lugar. E nós estamos declarando aqui que o Senhor é o centro da nossa vida, o centro da nossa casa e o centro da nossa família. Aqueles que acreditam assim, aplaudam a Jesus.